Boa noite! Mais um sábado, estamos com você, com vocês, né? Não com você. Peraí que tá dando alguma coisa aqui no meu Insta. Aí, agora sim. Faltando pouco menos de um minuto, 21 horas pontualmente, começaremos a live. Boa noite, Lídia, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente dá início à temática de hoje. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Tá boa a transmissão? Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem aí? Então tá bom. Oi, Fátima, boa noite, seja bem-vinda. Helena, tudo bem? Bom, vamos lá. O pessoal vai chegando, a gente vai dando boa noite, vai cumprimentando, sejam todos bem-vindos. 21 horas pontualmente. Hoje nós começamos a live deste sábado com esse livro aqui, ó. Como e quando dizer não. Como e quando dizer não. Eu recebi eu atrasei um pouquinho, eu tenho atrasado, né? Porque estou demorando um pouco mais para ler os livros, muito corrida a semana, mas eu publiquei na madrugada de terça para quarta e muita gente me mandou mensagem já. O pessoal comentando: esse tema é muito bom, é o que eu estava precisando, eu não consigo falar não, eu sofro com isso. Então, eu acabei conversando com algumas pessoas durante a semana e espero que essa live possa ajudar essas pessoas. Se vocês quiserem indicar, depois ela fica gravada no IGTV. E principalmente esse livro aqui, ó, é um livro bem fininho. Ontem estava falando com uma amiga, ela falou: mas você lê um livrão grosso toda semana? Nem toda semana é um livrão grosso, né? A gente escolhe mais pela temática, de acordo com as sincronicidades aí que aparecem para mim. Esse, nesse caso, é um livro bem pequenininho. Tem pouco mais de 46 páginas. Então é um livro rápido de ler, mas extremamente didático e profundo. Não é porque ele é fininho que ele é superficial, tá? É extremamente profundo. Vocês vão ver aí o andar da carruagem da nossa live. E eu espero que vocês interajam como vocês bem quiserem, entenderem. Quem quiser mandar pergunta, eu vou tentar responder, né? Não sei tudo, obviamente, mas de acordo com as minhas experiências. E quem quiser compartilhar também, não só com dúvidas, mas trazer os exemplos pessoais, o que vocês passaram, de acordo com a temática que a gente for trazendo, fiquem bem à vontade, tá bom? E aí a gente começa a live, como sempre, instigando vocês a se questionarem. A nossa ideia é a gente ampliar aí o nosso autoconhecimento, o nosso autocuidado, né? Melhorar a nossa qualidade de vida para a gente ser mais feliz, para a gente estar cada vez melhor, para que a gente possa ampliar a nossa atuação de acordo com as pessoas que a gente convive, aquelas pessoas que a gente também quer ver melhor, e assim a gente fazer a parte para construir um mundo cada vez melhor. E aí a pergunta então que não quer calar hoje é: quantas situações ruins ou negativas você já viveu, já vivenciou até hoje por não saber dizer não? Às vezes você até sabe falar não, mas teve lá uma situação que a pessoa, às vezes era uma pessoa querida, você estava devendo algum favor para ela, ou você ficou constrangida, ou você não quis falar não naquela hora e depois você se arrependeu. Isso acontece com vocês ou só comigo? Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Então, muitas vezes o nosso sim ele acaba resultando em situações constrangedoras e até em complicações futuras. Ou seja, se a gente não aprender a se posicionar e falar não quando a gente quer e principalmente quando a gente deve dizer o não, e a gente, ao invés de ter essa conduta, ter essa postura, acabar falando sim, a gente pode gerar situações difíceis e complicadas para nós mesmos, mas também para as pessoas com as quais a gente se comprometeu, tá? Então é importante a gente já começar a raciocinar, usar o nosso senso crítico e pensar. Começa a lembrar aí, naqueles exemplos, só de perguntar para você já começou a me vir em mente, comecei a lembrar que várias situações em que aconteceu esse tipo de contexto, né? De depois ter se arrependido, ai, não devia ter aceito,
puxa vida, não devia ter falado sim para a pessoa, não devia ter me comprometido, enfim, vários contextos e a gente vai falar durante a live algum deles, tá? O que significa então não na sua vida? O não é algo leve para você? Falar não, se posicionar quando você precisa, é algo que ainda te gera algum estresse, te gera algum constrangimento? Se sim, por quê? Porque a ideia é que o não seja uma conduta tranquila e, vamos dizer assim, até padrão, porque a gente não pode fazer tudo o tempo todo para todo mundo, né? Então a gente precisa ter isso em consideração, ter isso em mente e ficar tranquila quando a necessidade. Mas isso já é uma realidade na sua vida? Já faz parte da sua vida? E aí eu trago aqui uma citação do livro, como vocês sabem que eu gosto de fazer. Vou trazer aqui, ó. Dizer não quando necessário e conveniente é uma forma de demonstrar quem somos e quais são os nossos valores. Olha a seriedade disso. É também uma atitude importante para a paz e a saúde mental. Olha só como isso é sério. Quantas vezes toma conta da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, esse fato de falar não de falar sim quando a gente devia, né, queria dizer não. A Fátima está trazendo aqui, ó, acontecia, eu agora tenho mais coragem de dizer não. Muito bem, Fátima, parabéns. Espero que as nossas lives tenham contribuído aí para esse seu desenvolvimento, para esse seu posicionamento, dentre as outras coisas que eu sei que você faz também para estar se melhorando a cada dia. Parabéns, tá? Você é exemplo pra gente. Muitas vezes o sim pode gerar alguns aborrecimentos que depois somente nós vamos ter que arcar com as consequências. Então, às vezes a gente quer agradar, quer tentar dar um jeito, quer tentar fazer concessão, abrir mão até dos nossos valores, né? Que o autor aqui traz essa questão de que aprender a dizer não é de fato conseguir demonstrar quem nós somos, né? Quais são esses valores, esses princípios, a gente vai falar durante a live também deles. Boa noite, Alice, seja bem-vinda. Mas muitas vezes esse sim pode trazer essas consequências, às vezes até desastrosas, né? Sem querer ser muito dramática, mas pode gerar sim certos tipos de aborrecimentos que a gente não precisaria ter, tá? Aborrecimento, problema, a gente tem na vida, faz parte, né? E ainda bem, porque é isso que nos ajuda a superar, que nos ajuda a gente aprender sempre também, mas tem coisas que a gente não precisa mais passar. Então, quando for necessário, possível, que a gente não fale o sim só para agradar, que certamente isso pode e provavelmente vai trazer um problema futuro. Dizer não implica em vários fatores e tem um preço. A gente que já aprendeu ou que está aprendendo, igual a Fátima trouxe aí, tem que pagar um preço por isso, né? Então, assim, todo o nosso posicionamento, não sei se vocês vão lembrar quando eu trouxe o livro da Liberdade é uma Escolha, lá da moça da bailarina de Auschwitz, né, moça? Hoje ela já é uma senhora, com todo respeito, mas quando eu trouxe, ela falou muito dessa questão do poder de escolha, né, da decisão e da responsabilidade que a gente tem com essa autonomia que é nossa, cabe a nós. Tudo que nós fazemos, a gente toma uma decisão de seguir por um caminho ou não, né? E dependendo ou independente da decisão, quando a gente decidir por um caminho, a gente está abrindo mão de outro. Então tá tudo bem, entendeu? E falar o não também implica aí seguir um caminho, ter um posicionamento e muitas vezes pagar um preço, entre aspas, mas é um preço, gente, pela minha experiência. Quem tiver alguma experiência diferente ou quiser corroborar com a minha, fala aí. Mas é um preço que é barato. Normalmente sai barato, pagar o preço por esse posicionamento, por esse não, às vezes por alguém que fica chateado. Aqui a gente vai falar em algum momento aí que, né, a chateação passa, a mágoa passa, mas a gente vai aprender uma das principais características em conseguirmos nos posicionar e falar um não com leveza, com tranquilidade, sem gerar todo esse estresse, é a condição de sermos verdadeiros, de sermos sinceros. Então, quando a gente se posiciona, a gente fala a verdade, a gente explicita para o outro também a nossa realidade, é mais fácil de haver uma compreensão
e de a gente trabalhar com esse processo de não poder fazer, de não querer fazer, de não dever fazer alguma situação, alguma coisa, algum contexto para alguém, é muito mais tranquilo. A gente acaba conseguindo, né, se manifestar dessa forma de modo muito mais tranquilo, sem estresse, sem gerar conflito, briga, autoconflito principalmente, né? Então isso é tudo muito leve, muito tranquilo. Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. Como tudo na vida, dizer não também pode ter vantagens e desvantagens. É natural, como a gente acabou de colocar aqui, que sempre tem os prós e os contras, e é importante a gente pesar isso em toda a nossa tomada de decisão para saber aquilo que a gente vai ter melhores experiências ou resultados de acordo com o nosso posicionamento e às vezes também aprender a fazer concessão, aprender a abrir mão, né? E às vezes até saber que teria que ser um não e dar um sim se você achar que aquilo vai ser o melhor naquele momento e desde que aquilo não te fira, desde que aquilo não traga para você algum sofrimento e não como é que eu posso dizer? Não afete ou não interfira nos valores que a gente colocou aqui, que o autor trouxe aquela frase. Dizer não quando necessário e conveniente é uma forma de demonstrar quem somos e quais são os nossos valores. Então, se esses valores não forem corrompidos, você pode sim fazer concessão e é só você que tem responsabilidade e autonomia para avaliar todo esse contexto. A gente vai falar mais durante a live, tá? Então precisa sim analisar cada circunstância, descobrir quando realmente o seu sossego e a sua segurança estão em jogo. Então, quando que, lembra lá também de falar, ó, é uma atitude importante para a paz e a saúde mental. Então, quando que essa paz pode estar comprometida? Quando que esse sim pode estar ali trazendo algum processo que vai estar atrapalhando a sua tranquilidade, a sua saúde mental? Fátima está trazendo aqui, ó, muitas vezes ao dizer sim para o outro, dizemos não para nós. Perfeito, Fátima. E o autor traz, os autores, né, porque é uma coletânea, eles trazem que é exatamente isso. Um dos principais critérios para se analisar, dentre várias dicas que eles dão aqui no livro, trazendo exemplos, é aquilo que você decide tanto para se posicionar quanto não, ou para fazer uma concessão e dar um sim, dependendo da avaliação de determinado contexto, tem que, em primeiro lugar, colocar você, a sua responsabilidade, o que é o melhor para você, porque você faz parte desse todo, desse contexto onde todos devem sair ganhando. Então não deve ferir os seus valores, não deve tirar a sua paz, muito menos atrapalhar, contribuir para qualquer sentimento negativo dentro aí de um processo de saúde mental, de tranquilidade íntima, né, em qualquer que seja a circunstância aí que você esteja tendo que se posicionar ou atualizar, tá? E aí a gente vai, então, o livro ele tá dividido em alguns capítulos e eu vou falar aqui algumas temáticas. Claro que não vou falar tudo, não vai dar pra gente ler o livro aqui com vocês, mas é um resumo bem tranquilo e dá para ter essa noção aí. Espero poder ajudar e contribuir com vocês nesse posicionamento, tá? Então ele traz aqui o preço do sim. Avalie quando o preço a pagar pelo não for alto demais. Não deixe se conduzir pelo sim, contrariando as suas vontades, os seus princípios e os seus valores. Então, exatamente isso que a Fátima colocou ali, que eu estava trazendo aí, fazendo esse preâmbulo, tá? Então, vamos pagar o preço do nosso posicionamento quando o sim, né, ele tiver aí um processo que vai contrariar as nossas vontades, os nossos princípios e os nossos valores. Não exatamente nessa mesma ordem e não com todos esses critérios. Às vezes impacta em um ou outro só fator, né? E é uma ilusão a gente achar que o sim vai acabar com todos os nossos problemas. Muitas vezes, o próximo tópico aqui, as dificuldades em dizer não, a gente tem
a gente tem essa questão ali, esse constrangimento de falar não, porque a gente tem muitas vezes insegurança, medo, carências, culpas, mágoas, situações mais resolvidas, e a gente fala assim porque a gente quer agradar, a gente quer ser acolhida, a gente quer ser aceita pela pessoa ou pelas pessoas, e a gente acaba tendo medo de não, se a gente falar não, não quiser fazer alguma coisa, daquela pessoa excluir a gente do seu círculo de relacionamento ou daquele contexto específico, tá? Então a gente precisa ter mais clareza e às vezes até não criar fantasias em relação a esses contextos para que a gente possa analisar os fatos e se posicionar. Lembrando sempre que nós precisamos saber os nossos valores e os nossos princípios. A gente já tem várias lives aí ao longo, né, desse um pouco mais de um ano que a gente está falando. A gente precisa ter claro para nós quais são os nossos valores básicos, nossos propósitos, nossos princípios, para que esse autoconhecimento ajude o nosso posicionamento, às vezes numa situação até mais difícil, mais crítica, que certamente vai acontecer, tá? Então, situações críticas fazem parte da nossa vida o tempo todo, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com essas situações da melhor forma possível. E aí eu trago aqui outra situação. Um sim contrariado, assumido com mal-estar, pode levar você a mascarar e reprimir sentimentos, a perder o sono e a tranquilidade. Olha a seriedade disso tudo. Quando você faz algo que não queria fazer, fatalmente, é forte essa palavra, né? Mas é o que está aqui no livro. Fatalmente terá de lidar com uma série de emoções ruins que atormentarão o seu dia a dia. Alguém acha que é exagero essa frase dos autores? Um sim contrariado, assumido com mal-estar, vai levar a gente a mascarar e reprimir sentimentos, perder o sono, a tranquilidade, ficar irritada, ficar chata, ficar estressada, muitas vezes brigar com pessoas que não tem nada a ver com a história. E quando você faz isso, alguma coisa que você não queria fazer, fatalmente terá de lidar com uma série dessas emoções negativas, emoções ruins que vão atormentar o seu dia a dia. Gente, se isso é tão estressante assim, não faz sentido a gente não querer dizer não, né? Então, de fato, a gente precisa aprender esse posicionamento. Quem não tem, desenvolver, e quem já faz e já tem, a melhorar e qualificar essa condição. E aí a gente entra, então, nas dificuldades em dizer não, né? Então, o que leva as pessoas a não conseguirem falar o não, não conseguirem ter esse posicionamento com tranquilidade, com essa leveza, que é o que a gente quer desenvolver aqui. A principal, já dei o spoiler, é a questão de medos diversos. Então, a gente tem vários medos ao dizer não, porque a gente acha que a pessoa vai ficar chateada, vai ficar magoada, às vezes vai mesmo. A gente tem medo de não ser aceito, de não ser amado. A gente tem medo, às vezes, de ser demitido, se for uma situação profissional na empresa. A gente tem medo de conflitos, receio de retaliações. Quando você precisar pedir alguma coisa para alguém, a pessoa falar assim para você: ah, mas lembra aquele dia? Ah, mas quando eu precisei, você... 3 pontinhos. Então, todos esses nossos medos, essas nossas inseguranças, trazem essa dificuldade, muitas vezes, da gente falar não e da gente né, não conseguir se posicionar em determinados contextos onde esse posicionamento aparentemente negativo da nossa parte é necessário, se faz necessário. E às vezes, gente, se faz necessário até para ajudar o outro, ao posicionamento do outro, de uma dificuldade do outro. A melhor sensação em aprender a dizer não é a liberdade que você conquista, através sempre de muita sinceridade e da construção dessa segurança, que por vezes é a insegurança que faz com que a gente não consiga dizer não, tá? Então, os autores trazem a seguinte ordem para nós: livre-se das suas fantasias, dos seus medos e das suas aflições, até das chantagens emocionais, se respeite, mostre as suas razões, o seu direito, proteja a saúde dos seus relacionamentos e se posicione, tá? Então, sempre com sinceridade, através da verdade,
A gente vai falar, acho que mais para frente, essa questão de expor, de explicitar o porquê do seu posicionamento. Isso é importante para o outro. Explique os motivos, né, da sua recusa sempre que possível. Então, sempre que for possível, explica por que você não vai aceitar, não vai fazer, ou não quer fazer, ou não pode aceitar tal determinada circunstância. Seja sincero, explicite isso. E, se não for possível, a dica, né, dos autores é você sair de fininho, você arrumar uma desculpa que não vai ser inventar uma mentira, mas às vezes você não pode explicitar uma realidade, então você contorna essa realidade, tá? Desviando o assunto, deixando para depois, colocando às vezes uma situação que já aconteceu para justificar o que vai acontecer, arrumando ali um compromisso que ainda não é realidade para poder justificar porque que você não vai poder ir, não vai poder fazer alguma coisa, porque às vezes a pessoa não gosta ou se sente afrontado quando você vai explicar a realidade dos fatos, né? Quando você vai explicitar essa verdade. Então, às vezes, se for uma pessoa mais difícil, vale a pena você sobrepairar, suavizar esse contexto, mas não por isso fazer a concessão que você sabe que não deve fazer. Então, igual você tem que manter o seu posicionamento, mas aí avaliar uma forma melhor de fazer que não seja mentir e que não seja infringir os seus valores e os seus princípios com aquele contexto, tá? Quase sempre relacionamos o não ao egoísmo, ao individualismo e à arrogância. E esse relacionamento também é uma das coisas que fazem algumas vezes a gente não conseguir se posicionar. Porque se a gente falar não, a gente acha que a gente vai estar sendo egoísta, individualista, arrogante, que a gente não está sendo amigo ou amiga, que a gente não quer fazer, que o outro vai ficar chateada e assim consequentemente. Então é preciso que a gente tenha consciência também, que a gente amadureça, que a gente desdramatize e saiba que a vida é repleta de nãos. Então isso vai acontecer num momento ou outro. A Fátima colocou aqui, ó, na primeira live que você fez, eu não esqueci. Você escreva em uma folha os seus valores e também peça às pessoas escreverem seus valores. Exatamente, Fátima, muito bem lembrado. Acho que foi uma live que a gente falou sobre autoestima, se eu não me engano, né? Então, assim, é uma técnica que eu uso e eu dei de dica para quem quiser, então, listar. Às vezes a gente tem dificuldade de saber o que realmente é importante para a gente, quais são esses valores e princípios, então a gente listar isso. E muitas vezes é importante a gente escrever e colocar, deixar exposto, seja no escritório, seja no armário, na porta do quarto, no banheiro, atrás da porta do banheiro, na sala, não sei. Em algum lugar deixar exposto isso para que você possa relembrar quais são os valores, né, que te fazem tomar as decisões que você toma na sua vida e principalmente atualizar, tá? Conforme a gente vai melhorando, a gente vai reciclando, a gente vai ressignificando todos os contextos da nossa vida e a gente passou por um período aí de pandemia que fez com que a gente se reinventasse e se questionasse diversas vezes sobre um mesmo assunto, uma mesma questão, então vale a pena a gente estar se atualizando, porque a gente muda sim, né, ao longo da nossa vida, no decorrer da nossa existência, em função das nossas experiências, dos nossos erros e também dos nossos acertos, tá bom? Seja bem-vindo, Alexandre, boa noite. Então, tem um capítulo aqui que o autor traz um processo da gentileza à obrigação, é assim que ele chama. Então, ele coloca assim, ó, você já reparou que alguns favores se transformam em obrigação? Então, às vezes você quer fazer a concessão, quer abrir mão, fala assim para a pessoa e aquilo a pessoa não entende, sabe? Que você está ali, né, por um momento específico, que é uma concessão, aquela aceitação, aquele favor ali que você está fazendo e a pessoa passa a te cobrar por aquilo. Ah, mas você fez isso, mas você já disse sim outras vezes sobre essa mesma condição. Então, é muito interessante, nós vamos falar sobre chantagem emocional daqui a pouco, como as pessoas usam isso. Obviamente, a natureza humana não falha, da forma que lhe convém, né? No momento que lhe convém, eles nos colocam contra nós mesmos, muitas vezes, para poder ser mais veemente ali nas suas solicitações e para que a gente
fale sim sempre. Então ele traz esse processo aí da gentileza para obrigação e que a gente precisa evitar para que isso aconteça, né? Ou evitar que isso aconteça para que não mais aconteça e não faça com que uma gentileza, um sim, vire uma obrigação para o resto dessa vida, né? Então a gente precisa aprender, treinar a dizer não. E aí ele traz aqui uma técnica para a gente repetir diversas vezes aí ao longo do dia ou quando der. Não posso, não vou, não quero, não aceito, não concordo, não sou obrigado a fazer isso. Então a gente tentar assim, é como se a gente fosse criando aí uma resiliência mental, se eu posso dizer assim, de que falar não é tranquilo. Então a gente começa gaguejando, né? Não posso, não quero, acho que não aceito, até que a gente fala isso com tranquilidade. Não quero, não posso, não aceito, e aí a gente vai aprender a desenvolver essa facilidade em falar não e principalmente desenvolver ou manter a nossa verdade, a nossa sinceridade, explicitar o porquê daquele não, explicitar o porquê do seu posicionamento naquele momento ou naquele contexto. E lembrar que a gente pode mudar, tá? Principalmente quando a gente vê um processo com uma pessoa específica, vamos dizer assim, para trazer um exemplo, onde a gente não ajuda, onde o nosso sim não resolve a situação da pessoa. A gente pode acabar muitas vezes criando um contexto de dependência e isso não é positivo. Então ajudar, toda a nossa ajuda, o nosso apoio, e é importante que a gente seja assistencial, é uma das coisas, é um dos motivos pelos quais a gente quer se melhorar, se conhecer sempre, né? Então, assim, a ajuda ela é importante, mas ela não pode criar dependência. A sua ajuda para o outro não pode fazer com que o outro permaneça ou fique em subnível, ou te desrespeite, ou se subestime, entende? Então, você precisa aprender a lidar com determinados contextos, onde você pode até, num determinado momento, ter falado sim para uma situação semelhante, e a partir de outros momentos passar a se posicionar e dizer não, e às vezes até tentar ajudar a pessoa, às vezes é uma situação recorrente, a mesma coisa sempre, você até está cansado, fica até chato, as pessoas veem que o processo ali, né, não muda, é chato e tal, e aí então você precisa começar a mudar o seu posicionamento para se respeitar, para se proteger, mas também pensando nesse processo de ajudar o outro, tá? E aí eu vou trazer aqui rapidinho 4 formas de dizer o não que eu peguei da psicóloga Viviana, que é bem legal. Ela acaba assim trazendo um pouco do bom humor e da leveza para ajudar a gente nesse sentido. Então são formas de dizer não. As 4 formas: disco arranhado, tempo para pensar, sugira outro caminho e seja grato. Então o que é o disco arranhado? Você irá repetir com calma e mais de uma vez a sua posição, até que a pessoa entenda que você não quer. Então, sabe aquela questão que a gente tira sarro hoje em dia das pessoas de autoatendimento, assim, quando você liga para a empresa de cartão de crédito, de telefonia, da internet, que a pessoa repete a mesma coisa, parece um robô o tempo todo? É o limite da pessoa ou da função da pessoa. E aí a gente traz para a nossa realidade que a gente vai repetir até a pessoa entender. Às vezes a gente fala a mesma coisa de 5 formas diferentes e a pessoa não entende. Alguém aqui já teve esse tipo de experiência que você fala não para a pessoa e ela sai fazendo como se você tivesse falado sim, ou seja, ela não está nem te escutando, que dirá te respeitando. Então é importante você repetir incansavelmente até que a pessoa entenda qual é a situação, qual é aquele contexto, quais são os motivos que envolvem aquele contexto. Segundo, então, tempo para pensar. Se não conseguir dizer não na hora, peça um tempo para pensar. Depois retorne e negue. Então é o tempo técnico, né? O famoso tempo técnico. Você vai ganhar tempo dizendo que você ou precisa pensar, precisa checar a agenda, precisa conversar com alguém, com o marido, com a amiga, com o patrão, com o empregado, não interessa, para ver se você vai poder atender aquela pessoa. Muitas vezes você vai usar essa técnica para ganhar tempo em função do estado do outro, que pode estar alterado, vamos dizer assim,
mas às vezes é porque você precisa mesmo de mais informação para ajudar a sua decisão, a sua tomada de decisão. Muitas vezes, se a gente não tem informação, né, ou informações necessárias, a gente acaba tendo mais dificuldade nesse posicionamento, principalmente quando envolvem pessoas queridas, familiares, pessoas mais próximas, amigos mais íntimos, tá? Então é preciso, se você achar que é necessário desse tempo para pensar, avise a pessoa, ó, eu preciso de um tempo para pensar. Aí se a pessoa falar, ah, não, mas tem que decidir agora porque é urgente. Eu não tenho informação suficiente para poder decidir agora se é urgente, então eu vou ter que te negar porque eu não consigo pensar nesse contexto, atuar ou decidir, né, nesse contexto sem poder ter esse tempo para pensar. Sempre, gente, com muita tranquilidade, com muita verdade, com muita leveza, tá? Independente do estado da outra pessoa. Se a pessoa tá bem, se ela tá alterada, não interessa. É importante que você mantenha o seu posicionamento sincero e tranquilo e seguro, tá? Liberte-se aí dos medos. Mesmo que, às vezes, por dentro você ainda tá com medo, tá? O pessoal já conhece aí a minha corujinha, né? Então, tá com medo? Respira fundo e vai com medo mesmo, tá bom? Outra forma de dizer não é sugerir outro caminho, tá? Se só dizer não parece muito difícil, apresente outra proposta que não te envolva. A gente vai falar mais sobre isso também, porque os autores trazem isso no livro. Você dá opções, às vezes você tem medo de falar não, porque acha que a pessoa vai pensar que você não tá nem aí para ela, então mostre que você se importa, apesar da sua negativa. E seja grato, elogie, principalmente quando for para negar algum convite, algum, né, pedido, elogie, agradeça educadamente, mas negue, às vezes até por falta de agenda, por falta de disponibilidade mesmo, e até por falta de vontade, se for o caso, tá bom? Outra citação do livro: a dificuldade em dizer não é muitas vezes um reflexo do medo de frustrar a expectativa alheia, de ser rejeitado ou até de não saber fundamentar a negativa. Contudo, suportar medos e culpas faz parte da vida. De novo, ele traz aqui essa leveza de que faz parte da nossa vida, né? A gente aprender a lidar com esse tipo de situação. E, infelizmente, nunca estamos totalmente livres de sentimentos ruins e que nos causam mal-estar. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai superar esse processo, tentar melhorar ou minimizar os impactos desses processos mais negativos, mais, né, que causam esse mal-estar ou mais patológicos que a gente inevitavelmente vai passar, vai vivenciar e vai ter que aprender a se posicionar assim. Então, outra dica é: avalie friamente se você sabe ouvir um não. Para a gente aprender a falar não, a gente tem que estar tranquilo ao ouvir um não, tá? Por quê? A hora que você começa a pensar sobre isso, você pode constatar, né, chegar à conclusão de que se as suas expectativas não são atendidas, você vai se frustrar, vai se magoar e por isso você acha que todo mundo vai agir da mesma forma. Então, que quando você falar não para alguém, a pessoa vai magoar, vai se frustrar, vai ficar chateada, não vai mais querer falar com você e nem sempre isso acontece. E quando acontecer, a gente precisa ter essa leveza, essa sinceridade, essa tranquilidade de levar a verdade para que a pessoa possa depois considerar e compreender os nossos motivos também, tá? Nem sempre as pessoas vão reagir conforme a gente gostaria, e isso acontece às vezes conosco, né? A gente não reage correspondendo à expectativa de todo mundo que nos conhece ou que convive com a gente. E a frustração muitas vezes vem porque a gente tem essa certeza de poder contar com o outro e nem sempre o outro está disponível para nós. E isso também acontece conosco, que é natural que aconteça. Você não pode estar 100% e incondicionalmente disponível para tudo e para todos o tempo todo. Né? Você tem você para cuidar, você tem os compromissos que você já assumiu, você tem, né, a sua rotina, suas tarefas. Então, assim, é preciso considerar isso, né? Nunca ninguém vai estar
disponível incondicionalmente o tempo todo um para o outro. E isso é natural, então vamos desdramatizar isso, né? Vamos assim, ser mais leve mesmo, levar isso com mais tranquilidade, fazer menos drama, cobrar menos as pessoas, porque a vida de todo mundo aí tá num ritmo acelerado e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Cada um cuida da sua vida. Aliás, se todo mundo, cada um cuidasse da sua vida, eu acho que a maioria dos nossos problemas estariam resolvidos. Não sei se vocês concordam comigo. Então é importante aí que a gente também, né, não crie, não provoque essas expectativas na outra, entendeu? Nas outras pessoas. A Fátima, eu lembrei agora que tenho que dizer não para uma atendente de uma clínica dentária. Me liga seguido. Fui lá fazer um orçamento e resolvi ir em um dentista conhecido. Agora eu vou ter que dizer não. Perfeito, Fátima. Obrigada pelo seu exemplo. Gente, esse tipo de exemplos são exemplos simples, mas exemplos que acontecem no nosso dia a dia que a gente não consegue se posicionar. Ó, Alexandre, às vezes ao negar algo, o outro começa a te tratar como um inimigo. Perfeito, Alexandre. E aí a gente precisa cada vez mais explicitar os nossos motivos, nossas razões. E se o outro não compreender, paciência. Mas é importante que a gente deixe claro, né? E quando esse outro começar a tentar tratar a gente como inimigo, você precisa deixar claro para ele, e aí a decisão é dele, você também precisa respeitar a decisão do outro se ele não quiser mais falar com você porque ficou magoado. Mas deixe claro para ele que você não falou não, não é porque você não gosta dele, não é porque você quer feri-lo, não é porque você quer desrespeitá-lo, é porque você precisa respeitar a si mesmo, a sua agenda. E aí, dependendo de cada contexto, você usa ali o argumento, entendeu? Mas, né, até às vezes explicitando isso que o livro traz. Ninguém está incondicionalmente disponível o tempo todo um para o outro, tá? E tá tudo bem. A gente tem que entender que tá tudo bem, que isso faz parte, né, do processo de convivência. Muito bom, Fátima. Vou ter que dizer depois dessa live. Eles trazem aqui os exemplos dessas pessoal que liga pra gente, tá oferecendo plano de saúde, né? Quando a gente faz, nesse caso do exemplo que a Fátima trouxe um orçamento, às vezes a gente liga pedindo, a gente pede um orçamento e a pessoa quer, né, forçar, obrigar ali a gente comprar alguma coisa. Então são exemplos da nossa rotina que sim, a gente precisa aprender a se posicionar com tranquilidade, aprender a falar não, tá? Porque se você falar vou pensar, você tá ganhando aquele tempo técnico que a psicóloga Viviana trouxe pra gente, tá? Então, assim, ganhar tempo técnico é para quando você precisa pensar. Mas quando você já decidiu, você não precisa ganhar tempo. Pelo contrário, você vai estar perdendo tempo, porque a sua decisão já está tomada, você não comunica ao outro e o outro fica. Mantenha a expectativa em relação ao seu posicionamento e muitas vezes, ao longo do tempo, do período, pode até gerar uma frustração maior. E fica, além de ficar incomodando aí, como é o caso do exemplo que a Fátima trouxe, né? Então, se você já decidiu, já fala e pronto, acabou. A pessoa, mas não, aí, não, eu já fiz o tratamento dentário, né? Que eu vou fazer com um dentista conhecido, eu já fiz. Que aí você descarta a pessoa, ela entende e não tem o que fazer. Se você já fez, como é que você vai fazer de novo, entendeu? Então, a gente precisa, os autores falam, pra gente ser verdadeiro, ser sincero, e usar os argumentos com uma inteligência para fazer com que o outro entenda o porquê, tá? Sem inventar mentira, sem distorcer a informação, mas tentando ser o mais claro, mais explícito possível para fazer com que o outro compreenda. Às vezes a gente tem que falar a linguagem do outro, né? A gente falar da forma como a gente está acostumado ou como a gente gostaria, não vai fazer o mesmo efeito. Então você vai ter que falar a linguagem do outro. Às vezes vai ter que ser mais incisivo, às vezes um pouco grosseiro até, mas se é daquela forma que o outro vai entender o seu não, então se posicione adequadamente, tá bom? Dizer não é um direito básico de todos nós e de qualquer ser humano. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer ou o que não pode, nem tomar atitudes que contrariem seus valores e princípios, tá? Então, de novo, e eles batem bastante nessa tecla da gente se respeitar, valorizar os nossos princípios, os nossos valores também, e também respeitar o outro, tá? Então, a nossa falta de posicionamento muitas vezes é um desrespeito para
outra pessoa, para com a outra pessoa. Por quê? Por tudo isso que a gente falou, porque a gente acaba gerando mais expectativas, aumenta as frustrações, a gente não é verdadeiro, a gente não é sincero com o outro, a gente não desenvolve vínculos de confiança, então isso acaba atrapalhando também nas nossas relações de convivência, tá bom? É preciso reconhecer que o medo e a culpa são sim os nossos maiores inimigos e se dispor, ou seja, nos dispormos a enfrentar e controlar esses sentimentos, por mais difícil que pareça, porque, de novo, o medo e eventualmente até a culpa são sentimentos que é difícil a gente aprender a lidar e se posicionar quando eles imperam na nossa tomada de decisão, porque normalmente geram muita insegurança, né, do que pode acontecer se a gente fizer determinada coisa. Então a gente precisa enfrentar isso, até porque, gente, esses sentimentos eles passam mais rápido e muitas vezes se a gente toma a decisão errada por medo ou por culpa, a gente provavelmente vai ter problemas e vai ter sentimentos piores depois. Quem aqui já não se diz... Voltou? Voltou, pessoal? Alô, alô? Oi? Me avisem. Não está nada pausado, gente. Vamos lá. Deixa eu mandar um oi aqui para ver se... Apareceu? Voltou então? Então tá bom. Tirando aqui do Wi-Fi e colocamos no 4G. Vamos ver como é que vai funcionar. Beleza. Obrigado, gente, pela paciência aí de vocês esperarem quando essa parte técnica aí acontece, né? A internet falha. Mas eu estava falando então que a gente precisa controlar, né, esses sentimentos, esse medo, essa culpa, pra gente, porque depois que passa esse momento, a gente, se não se posiciona, se não fala não, tem sentimentos e emoções negativas muito piores do que o próprio medo e a culpa, tá? Então, ó, trazendo aqui a frase, né, do livro dos autores. O medo e a culpa também são invasores de quem está com a autoestima em baixa. Então avalie isso. Se você está deixando de tomar a decisão porque você está com medo, porque você está com culpa, porque você está achando ou preocupada com o que o outro vai achar, avalie como é que está a sua autoestima e faça alguma coisa para resolver isso, tá? Quem deixa de amar ou de ser amigo por ouvir não, certamente não ama e não é amigo de verdade. Aí é uma afirmação que eles trazem porque tem um exemplo ali que eles falam que às vezes a gente fala não, porque a gente tem medo da pessoa, né, de não ser aceito, da pessoa não gostar mais da gente, se for no caso de um amigo, né, de perder a amizade, aquilo que o Alexandre trouxe aí pra gente, do outro achar que a gente é inimigo e não tem nada a ver. Quem ama não vai deixar de amar a gente, não vai deixar de gostar da gente, porque a gente não aceitou fazer alguma coisa pela pessoa. Principalmente se ela entende e compreende as razões pelas quais a gente não fez aquilo, tá? E um amigo de verdade não vai deixar de ser nosso amigo porque a gente não quis ou não pôde fazer alguma coisa por ele, certo? Então, tudo bem, às vezes fica chateado mesmo, às vezes fica magoado, mas isso passa. A boa notícia é que isso também passa, tá bom? Antes de tudo, em qualquer caso, aprenda a dizer não para si mesmo. Deixe os seus motivos claros para você. Avalie friamente todos os problemas emocionais ou materiais que o sim pode lhe causar, tá? A Fátima, que diagnóstico de baixa autoestima. Então, às vezes, né, tem essas dicas aí que pega a gente de surpresa, mas que ajuda, às vezes, a gente pensar no porquê que a gente não tá conseguindo ter aquele posicionamento, né? E aqui, ó, vão algumas dicas mais. Identifique os sentimentos da outra pessoa e aprenda a dizer-lhe não de maneira mais cordial e gentil que for possível. Então é aquele processo do acolhimento, tá? Então a gente aprender a acolher o outro, entender o que motivou aquele pedido de ajuda, de favor, de empréstimo, de tempo, de dinheiro, do que for. A gente entender, saber como que o outro funciona
e a gente explicar, é aquilo que eu estava falando de falar a língua do outro, tá? Então, ser sincero, ser verdadeiro e explicar para o outro por que você não pode ou não quer fazer aquilo que ele está te pedindo. A decepção de quem recebe o não é passageira, então é que eles reafirmam o que a gente já falou, né? Ajude a pessoa a encontrar alternativas por ela mesma para resolver a questão. Assumir o problema alheio pode lhe causar problemas maiores. Então, né, as pessoas, um problema que não é seu, se você comprar aquele problema, assumir como sendo seu, vai te trazer mais problemas ainda e muitas vezes a gente acaba se envolvendo emocionalmente e não ajuda, não resolve o problema, tá? Ajudar as pessoas sempre, desde que não prejudique você. É sempre bom e sempre prazeroso, tá? Então não é pra gente agora, então, para tudo e para todos, em qualquer contexto, a gente sair falando não desenfreadamente. Se for uma técnica temporária e pontual só para você aprender, né, a falar não, a desenvolver essa leveza em falar não, tudo bem. Mas você não vai agora surtar, né, como a gente diz, e sair jogando não para tudo e todos sem impensadamente. Não é isso que a gente está falando, tá? Mas quando for necessário, quando for preciso, você conseguir se posicionar tranquilamente, com muito amor e carinho e gentileza, falando o não que deve ser falado. E aí eles trazem aqui, ó, 6 itens de como falar não. Então, como tentar usar esse processo da cordialidade, da gentileza, de modo mais tranquilo para dar esse não, tá? São 6 itens, eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, justifique-se com segurança, sem mesmo usar a palavra não. Às vezes você pode dizer não sem falar não, né? Explica para a pessoa, olha, eu gostaria muito, mas a minha agenda tá cheia, então quem sabe numa outra oportunidade, quando for o caso, tá? 2, fale calmamente, sem agressividade, sem ansiedade. De novo, não entre no problema do outro, tá? Se é urgente para o outro, se ele deixou de se posicionar, deixou de ir atrás, deixou de resolver o seu problema e o negócio, né, extrapolou, não é culpa sua, não é responsabilidade sua de ter que assumir isso para poder resolver o que quer que seja que tenha que ser resolvido, tá bom? Então, mantenha a sua tranquilidade, sem agressividade, sem ansiedade, fale calmamente, explique-se quando possível e necessário e se posicione. 3, não mude de assunto no meio da justificativa. Então, não traga outro exemplo, outro modelo, outra situação, porque quando você está explicando por que é não para a pessoa, tá? É não por causa disso, disso e disso, e não por causa daquilo. Então, não traz outra situação, outro problema, outro exemplo, se não tem nada a ver com a história. Seja mais prático aí, mais pontual para resolver logo o problema, né? 4, demonstre que você dá importância à questão e propõe alternativas. Então, de novo, escute a pessoa. Se ela está vindo te pedir alguma coisa, é porque ela precisa ou porque está com algum tipo de problema, né? Nem que seja porque ela precisa ali de levar um não, né, para poder se espertar ali e ver o que ela precisa fazer diferente na vida dela. Mas você precisa, né, escutar, demonstre que você dá importância à questão, mesmo que eventualmente você não possa se envolver e ou resolver para ela o problema, e ajude a pessoa a pensar. Ó, e se você fizesse dessa forma? E se você tentar de outro jeito? Se você mudar o jeito com que você faz isso e tentar diferente para ver se o resultado é outro, entende? Então a gente vai ajudando a pessoa a pensar, ampliando aí o leque de alternativas, de possibilidades, para que ela consiga, né, pensar melhor e tomar decisões mais assertivas, ampliando aí né, o contexto, as possibilidades até de solução para algum problema. 5, deixe as portas abertas para outra ocasião e se tratando de uma pessoa amiga. Então, quando são pessoas próximas, seja um amigo mesmo, né, amigo de verdade, ou um amigo, um colega de trabalho, ou um chefe, ou um pai, um primo, um vizinho, as pessoas mais próximas, então você precisa deixar as portas abertas. Ó, desta vez eu não vou poder te ajudar, mas quem sabe numa próxima ou quando o problema for esse, eu consigo te ajudar a resolver, mas neste caso eu não consigo. Então, de acordo com cada contexto, você deixe, né, essa abertura se
a pessoa, ou se você tiver um vínculo maior com essa pessoa, e se você quiser também que a pessoa saiba que eventualmente ela pode sim contar com você, tá? E sexto, que para mim é a regra mais séria, a dica mais séria de como falar não. Se prometer alguma coisa, cumpra. Simples assim. E não prometa nada, tá? Aí é um complemento meu. Não prometa nada que você sabe que não vai conseguir cumprir, tá? Então, assim, não crie expectativas no outro. Ele já está vindo com um problema, te pedindo uma solução que você não vai conseguir ajudar. Então, não aumente a expectativa na pessoa, nas pessoas, dependendo do contexto, se você já sabe que você não vai poder resolver, se você já sabe que você não vai estar disponível. Então, veio alguém te pedir alguma coisa ou te fazer um convite para uma determinada data. Você já está com a agenda comprometida, já fala para a pessoa, não posso, esse dia eu já estou com a minha agenda comprometida. Não fala, vou ver, vou pensar, preciso avaliar, quem sabe. Entende? Então, assim, já resolve o problema. Mas, sempre que prometer alguma coisa, cumpra, tá? Se respeite, mas também respeite os outros. Dentro, né, desse contexto aí. Estamos aí encaminhando para os nossos 10 minutos finais e vamos falar agora então de chantagem emocional. Diga não, e aí é um não em letra maiúscula, em negrito, sublinhado e com luzinhas vermelhas piscando, tá? Diga não à chantagem emocional. Toda chantagem, ó, isso é uma frase do livro, toda chantagem é sempre uma ameaça e uma violência. A pessoa tenta deixar claro que, se algo ruim lhe acontecer, a culpa é sua. E isso não é verdade. E a gente sabe que isso não é verdade. E a gente cai na chantagem emocional na maioria das vezes. Por quê? Porque só faz chantagem emocional com a gente quem sabe que a gente tem uma emoção, né? Sabe que a gente tem ali um vínculo, um afeto positivo na maioria das vezes com aquela pessoa, tá? Então a gente precisa ficar atento a esse processo de chantagem emocional. Nem sempre ela é mal intencionada, a pessoa às vezes está acostumada a agir daquela forma e ela sabe que é o único jeito de conseguir o que ela quer. Mas lembre-se, toda chantagem é sempre uma ameaça e uma violência. Isso é sério, a gente precisa desdramatizar, olhar de frente para isso, se posicionar e ajudar a pessoa, se ela quiser, obviamente, a mudar esse padrão, mas se ela não quiser, nós não precisamos mais ser coniventes com esse contexto, tá? Então, vou trazer aqui algumas definições que os autores falam do que é uma pessoa chantagista. Chantagistas são pessoas extremamente egoístas e oportunistas. São falsas vítimas que buscam despertar no outro a culpa e o medo. Lembra que a maioria do medo de falar não que a gente tem é por causa do medo e da culpa que a gente sente? Chantagem emocional e manipulação. Perfeito, Alexandre, exatamente isso, tá? Então, os chantagistas, eles têm essa expertise de se fazer de vítima e despertar na gente aquele sentimento de medo e culpa, que é o que faz a gente falar sim quando a gente deveria falar não, tá? Chantagistas só falam chorando, provocam um mal-estar generalizado, é aquele drama, ó céus, ó vida, ó mundo cruel. São pessoas normalmente espertas, sabem que ao agir daquela forma estarão tentando manipular a gente, né, Ali? E são pessoas carentes e mal resolvidas, tá? E ainda tem os estrategistas, os chantagistas estrategistas que usam a chantagem emocional racionalmente. Aí a pessoa é mal intencionada mesmo, né? Como estratégia para conseguir o que quer, tá? E esses chantagistas, muitas vezes, eles fazem essa ameaça, que eles trazem ali como sendo uma característica, uma definição da própria chantagem, eles fazem isso diretamente, tá? Com a maior cara lavada, sem nem ficar ruborizado. Normalmente eles chegam assim, ó, se você não fizer isso, então eu vou quase completando e a culpa vai ser sua, né? Ou se você não deixar, então se você não me ligar, eu não vou mais, nunca mais falar com você. Exemplos bobos, mas que é para tentar exemplificar qual é a fala, como é a linguagem da chantagem emocional.
Então, a dica é coloque um ponto final nesses chantagistas, tá? 3 formas de colocar esse ponto final. Deixe de dar ouvidos e perder tempo com esses vampiros, é o termo que o pessoal coloca aqui no livro. Outra forma, dê as suas razões para negar os apelos. Às vezes, explicite que você está percebendo a má intenção da pessoa, a chantagem emocional, ou fala, fulano, por que você está chorando? Calma, sem drama, vamos pensar racionalmente, ó, presta atenção aqui, se fizer assim, se fizer assado, então, né, descaracterize o processo da chantagem emocional. E terceiro, enfrente o medo das ameaças e não assuma as consequências para você. Você não é responsável pelas decisões e pelas ações das pessoas na vida das pessoas. Você pode ser responsável pelo impacto que as suas decisões e as suas ações causam na vida das pessoas, mas não pelo que elas decidem fazer e agir, tá bom? Diga sempre a verdade com muita firmeza e segurança. Olha no olho do chantagista, tá? Chama pelo nome, fala sério, entendeu? Então, né, fala de adulto para adulto. E mesmo quando for com uma criança, fala de adulto para adulto com a criança. Chama, né, chama na razão, não é você que vai entrar na onda da criança, e sim, né, trazer ela ou tirar ela daquela condição mais difícil. O Ali está trazendo aqui, ó, acho que tem relação com controlar as pessoas e obter sensação de poder também. Pode sim, Ali. Muitas vezes a chantagem emocional, ela quer, né, que está dentro do processo de manipulação que você trouxe, né? Então, ter esse controle na vida do outro. E aí a gente fala, eles trazem aqui a condição de como dispensar os palpites em sua vida, tá? Já que você trouxe isso, eu vou passar aqui para esse item. Como dispensar os palpites em sua vida? Pessoas que gostam de se meter na vida alheia, além de interferir em sua vida sem serem chamadas, muitas acham que têm o direito de monitorar as suas atitudes para garantir que você está seguindo os seus palpites, ou seja, as suas ordens, tá? Então é bem isso que o Alexandre está trazendo de exemplo para a gente. A pessoa quer controlar a sua vida, ela acha que ela é a dona do universo, que tudo que ela faz, o que ela pensa está certo e que todos deveriam ser iguais a ela. E ela quer exigir que você faça daquele jeito ou tenha o comportamento que ela decidiu que é o melhor. Pode até ser que seja o melhor para ela, para a vida dela e no contexto dela, mas você, de forma alguma, tem que corroborar com isso, principalmente se você achar que não está adequado, né? Em todas as circunstâncias, deixe claro que você tem competência para cuidar da sua própria vida e coloque um ponto final no assunto, sem recorrer às explicações. Aí, tanto para os palpiteiros quanto para os chantagistas, você precisa fazer uma intervenção que eu gosto de falar, que é assim, a intervenção cirúrgica, sabe? Assim, vai direto ao ponto, seja claro, explicite a realidade e se posicione. E explicite muitas vezes a realidade do outro, porque o chantagista e o palpiteiro, ele às vezes fala querendo dizer, ele vem com aquele jeitinho e tal. Então deixa claro que você está entendendo qual é a intenção da pessoa. Mesmo que ela possa ser espúria, que ela possa ficar brava com você, não concordar, enfim, né? Mas deixa claro, qualifica as suas intenções, obviamente, né? Ao expor dessa forma. E esteja aberto também para ouvir, porque se você interpretar errado, e às vezes a gente faz isso, a gente acha errado, né, interpreta errado a intenção do outro, quando você expõe, o outro vai falar, não, mas não é isso que eu estou falando, não foi isso que eu estou dizendo, e aí a gente pode se resolver, um compreender o outro, um explicitar para o outro o que está pensando, o que está fazendo, quais são as suas intenções, e aí fica mais fácil de resolver. Esse seria o melhor, né, dos mundos. Então, demonstre, né, muitas vezes que você pode estar interessado, que você quer ouvir o outro, apesar de poder ou não concordar com o outro, com tranquilidade, né? Deixa claro aí essa questão de você poder cuidar da sua própria vida e ter o direito de tomar as decisões em ajudar, aceitar, né, ou falar não para os outros. Coloque um ponto final no assunto, tendo sempre clareza dos seus interesses, das suas conveniências, das suas possibilidades e dos seus limites. Às vezes a gente não pode fazer alguma coisa para alguém, não é porque a gente não quer, é porque está no nosso limite, a gente não dá conta, entendeu? Então, né, faça isso com muita tranquilidade. E aí a gente finaliza a live aí, 1 minutinho para as 10 horas.
com 3 citações. A aquisição da palavra não é uma conquista muito importante. Ela vem da descoberta da separação e da ausência que fazem parte da vida de todos nós. A descoberta do não é importante por demarcar o trajeto da independência, da liberdade de escolha, da liberdade de atuação, de você ter claro, né, seus valores, seus princípios, o que você pode ou não fazer e respeitar a sua vontade com aquelas questões que você não quer fazer e conseguir falar isso tranquilamente, tá? Dizer não é tão fundamental quanto ouvi-lo, a gente já falou sobre isso. É imprescindível que tenhamos a chance de desfrutar o direito de negar, é nosso direito dizer não. É direito de todos nós não querer fazer alguma coisa, não querer comer alguma coisa, não querer falar sobre determinado assunto, muitas vezes até se aquilo nos causa um certo sofrimento, constrangimento, enfim, é nosso direito dizer não. Não misture seu afeto com o dizer não. Defina as limitações claras, explicando a razão dos nãos e, se possível, dê opções, né? Ajude a pessoa a pensar diferente. Tenha firmeza no olhar e nas palavras, sendo sempre muito gentil e respeitoso, tá bom? Beijo grande, obrigado a todos, né, por estar aqui com a gente. Obrigada, Fátima, obrigada, Mônica, obrigada a todos vocês, a Lê, o pessoal que está acompanhando a gente aí praticamente todo sábado, que está contribuindo com a gente. Tenha um final de sábado maravilhoso, um domingo excelente e uma ótima semana. Sábado que vem a gente se encontra. Beijo grande.